Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto mais uma vez com vocês para perguntar o seguinte: o que acontece quando ocorre o falecimento do sócio na sociedade simples ou limitada? Bem, se você gostou desse tópico, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Muito bom ter você aqui conosco. Compartilhe, ative os lembretes aqui no canal do Direito Empresarial. Pessoal, hoje nós temos um tópico muito importante, várias pessoas têm dúvida quanto a isso, e é muito simples. Numa sociedade simples ou limitada, o que acontecerá quando do falecimento do sócio? E veja só, não estou aqui tratando de sócio majoritário ou minoritário, mas do sócio na sociedade. E aí, faleceu, morreu, o que acontece? Os herdeiros, cônjuge, eles assumem o lugar deste sócio falecido ou isso não será possível? Em primeiro lugar, é importante lembrar que as sociedades, elas têm, em regra, mais de um sócio. Geralmente é isso que nós temos conforme previsto na legislação. E aqui eu estou tratando de dois tipos de sociedade. Da sociedade limitada, que está lá no Código Civil, a partir do artigo 1052, é o tipo de sociedade mais comum no nosso país, e também da sociedade simples, que também está prevista no Código Civil, a partir do artigo 997. Qual é a diferença de uma para outra? A sociedade limitada pode ser empresária como não empresária, e a sociedade simples será não empresária. De qualquer forma, terão essas sociedades no quadro societário sócios ou somente um sócio. Para o nosso caso aqui, nós vamos tratar com a possibilidade de que essas sociedades têm mais de um sócio. E aí ocorre o falecimento deste sócio. Veja, as sociedades limitadas, elas têm a previsão, a regra que terão supletivamente a regra da sociedade simples. Então veja, se aplica à sociedade limitada a regra da própria sociedade limitada e, na omissão, as regras da sociedade simples. A sociedade simples, por sua vez, terá aplicação da própria sociedade simples, como previsto em lei. Por que eu estou dizendo isso? É verdade que a sociedade limitada pode seguir regra de sociedade anônima, mas isso deve constar expressamente no contrato social. Bem, nesse cenário, nós temos aqui como exemplo a sociedade limitada, que tem regra supletiva de sociedade simples, e a própria sociedade simples, como previsto na legislação. E diante do falecimento do sócio, o que nós teremos? A previsão do artigo 1028 do Código Civil. O que prevê esse artigo? Que no caso da morte do sócio, né, que é o que estamos tratando aqui, a sua cota será liquidada. O que isso quer dizer? Ela será calculada para que, então, esse valor, que são os haveres, serão, então, pagos aos herdeiros, ao cônjuge, conforme previsto na lei, conforme provavelmente vai estar previsto lá no inventário do sócio falecido. E aí você me pergunta, nossa, professor, mas nesse caso, o sócio fica muito vulnerável, porque o herdeiro, ele, então, não teria a possibilidade de continuar a sociedade, ocupar o lugar do sócio, talvez é um negócio familiar, é um negócio interessante. Esse mesmo artigo 1028, o que ele traz como inciso primeiro? Salvo se o contrato social dispuser de forma diferente. Aqui é muito importante isso, e serve para todos os advogados, que quando da elaboração ou alteração do contrato social, deve ser indagado ao sócio qual é a vontade dele quando do falecimento. Porque lá no contrato social existe uma cláusula específica para isso. E neste caso, poderemos colocar que com o falecimento do sócio, os herdeiros ingressarão automaticamente no contrato social. Olha que interessante, é um acordo prévio dos sócios que, havendo falecimento, os sócios, então, já falecidos, terão a substituição das suas cotas pelos seus herdeiros. Isso vai estar previsto no contrato e é importante que se coloque para os sócios, porque as fatalidades acontecem, morte acontece naturalmente, e o sócio pode ficar vulnerável nessa questão. Então, aqui é um primeiro ponto, cota é liquidada, salvo se o contrato dispuser diferente, e neste caso,
vale a pena pensar nessa hipótese. Uma outra situação é que não haverá liquidação da cota se os sócios remanescentes, né, nós temos mais de um sócio e eles então entendem que não vale a pena continuar a sociedade, então eles decidem, nesse caso, dissolver a sociedade. Vamos acabar com a sociedade, não queremos mais continuar porque houve o falecimento do sócio. Então veja, o contrato social pode dispor de forma diferente, como ingresso dos sócios, como pode também decidirem os demais sócios pela dissolução societária, é uma outra possibilidade. E uma terceira hipótese é que pode haver um acordo com os herdeiros, ou seja, os sócios remanescentes com os herdeiros, para que seja feita a substituição do sócio falecido. Olha que interessante. Os herdeiros acordam com os demais sócios que vai haver uma substituição e aí far-se-á alteração do contrato social. Aqui há, no caso, um acordo de vontade entre os herdeiros com os demais sócios que ainda estão vivos para fazer a alteração, a substituição no contrato social. Diferente da primeira hipótese, porque a cláusula lá no contrato social prevê a alteração automática, como poderia prever também a vedação de que herdeiros ingressem na sociedade. Esse ponto é importante para todos vocês aí que advogam e têm clientes, sociedades, para que isso seja feito através de planejamento sucessório, ou seja, qual é a vontade do sócio na ausência dele. Se os herdeiros ingressarão ou não, se não será uma sociedade familiar, se as cotas então serão apuradas, teremos os haveres e esse valor será pago aos herdeiros e a sociedade continua. Enfim, são hipóteses que, aqui no caso, servirão de base através do artigo 1028 do Código Civil. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Se gostou, deixa o like, deixe seu comentário. Se tiver dúvida, você sabe que nós temos o nosso canal do Telegram, do professor José Humberto. Muito bom ter vocês aqui, espero que tenham compreendido. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.